Bem, irmãos, como pela manhã eu não preguei a pregação catequética, eu tenho procurado não falhar todo domingo, pregar direitinho, né, para que a gente consiga completar mais um ano no Catecismo de Heidelberg. Ano passado aconteceram talvez alguma pequena confusão, porque os irmãos vinham pregar de fora, então pregavam um pouco mais livres, né? E às vezes eu tentava antecipar alguma coisa, então eu acabei, em algum domingo, pregando 2 vezes o Catecismo de Heidelberg, isso deu uma antecipada a mais. Então eu preciso realmente manter o foco em todo domingo pregar, não é, aquilo que nós aprendemos no nosso catecismo. E o sermão dessa noite justamente é sobre o dia do Senhor 12. Nós vamos voltar nesse sentido com a pregação catequética, aprendendo na continuidade do que nós, na verdade, já aprendemos na semana passada, acerca do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Inicialmente aprendemos sobre o nome Jesus, o que ele significa, qual de fato o significado disso para a igreja, a importância, e como o nome Jesus, quer dizer Salvador, está relacionado à sua obra. Há pessoas que, infelizmente, às vezes não percebem nesse sentido, não é, o significado, o valor, o propósito desse nome. Acham que é só um nome que não tem tanto significado em si, não tem tanto valor para a igreja, mas de fato o que nós aprendemos é que sim, irmãos, nós precisamos aprender de fato, não é, sobre o valor desse nome. Eu vou ler as perguntas, são apenas 2, do dia do Senhor 12, que diz bem assim, sobre o nome Cristo. O nome Cristo significa ungido, porque Jesus tem também este nome. Não é? Ou seja, a ele foi dado o nome de Jesus, não é? Foi aquilo que Deus ordenou por meio do anjo a Maria, não é? E a José, deem o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele, não é? De todos os pecados deles. Ele veio para cumprir essa promessa de salvação, mas por que também ele é chamado Cristo? Algumas pessoas acabam entendendo que Jesus Cristo, no caso o primeiro nome é Jesus, e o sobrenome é Cristo, não é? Isso é um equívoco terrível, porque na verdade o nome Cristo tem um significado profundo para nós. E a resposta é justamente essa. Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Então o nome Cristo tem um significado importantíssimo para a igreja. A segunda pergunta, aliás, continuando a resposta. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Pergunta 32. Por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo, de livre consciência, e depois, na vida eterna, vou reinar com ele sobre todas as coisas. Esse é o ensinamento que nós temos no Catecismo acerca do nome de Cristo. E como, de fato, isso é importante para nós. Compreendendo, então, a importância e o valor do nome Cristo, nós vamos aprender na pregação de hoje que, primeiro, irmãos, o ministério profético, que nós já aprendemos aqui nas respostas, não é, de Cristo, é partilhado com a igreja. Também vamos aprender que o ministério sacerdotal de Cristo é partilhado com a igreja. Assim como também o ministério, não é, real de Cristo, o fato dele ser rei eterno, isso também é partilhado com a igreja. E isso, de fato, tem um significado muito importante para nossas vidas. Eu li o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, especificamente o versículo 10, eu vou ler o 9 e o 10 para reforçarmos aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse texto, não é, nos ensina de maneira muito clara sobre essa questão do ofício que nós temos dado por Cristo como uma geração eleita. Observando ainda esse nome Cristo, não é, que é ungido. Ungido
ou seja, esse nome diz respeito ao ofício que Cristo tem, não é? Ao ofício nesse sentido que ele recebeu desde a eternidade, escolhido do Pai, como nós observamos na resposta do catecismo, ordenado nesse sentido do Pai desde a eternidade, não é? É isso que temos que ficar observando acerca da palavra Cristo. E então entender o ofício de Cristo é entender, por exemplo, como ministro da palavra. Eu sou um ministro da palavra, logo um oficial na Igreja de Cristo. Também temos presbítero e diácono, oficiais, não é, nesse sentido, da Igreja de Cristo. No tempo do Antigo Testamento tínhamos oficialmente, porque era uma nação, não é? Então havia de fato um governo geral e nacional nesse sentido. Nós tínhamos o ofício, por exemplo, de profetas, sacerdotes e reis, não é? Então, esses ofícios são de fato importantíssimos e é por meio do qual Deus de fato governa o seu povo, ordena o seu povo, fala com o seu povo. Os profetas eram porta-vozes do Senhor. Deus falava com o povo por meio dos profetas. Os profetas falavam as próprias palavras de Deus. Os sacerdotes, por sua vez, não é? Eles eram aqueles que representavam o povo diante de Deus. Eles iam à presença de Deus, orar, nesse sentido, interceder pelo povo, fazer sacrifício em favor da nação de Israel, em favor da igreja do Antigo Testamento. E por fim, o rei era aquele que exercia o governo de Deus. Era o rei que deveria, não é, pelo temor do Senhor, manter a nação organizada, manter as coisas funcionando para que o povo continuasse nesse sentido, tendo direito à liberdade de consciência e obedecendo aos mandamentos de Deus. E ouvindo a mensagem profética e continuar nesse sentido, não é, guardando, não é, o culto, não é, a adoração a Deus. Tudo isso era dispensado no povo por Deus por meio desses ofícios. E isso de fato nos mostra a importância desses ofícios. No passado, então, não houve ninguém que pudesse preencher esses três requisitos. Todos os homens do passado, os grandes homens de Deus, não é? Como Davi, Salomão e tantos outros, como Samuel, eles foram homens usados por Deus e por alguns momentos nós percebemos que eles exerciam de maneira limitada, não é, alguma coisa sobre outros ofícios, por exemplo. Davi era rei. Mas se você lê os Salmos, você percebe que também muitas vezes ele falou de maneira profética. Mas não significa dizer que Davi era um oficial profeta nesse sentido. Não é? Ele não era como Elias, como Jeremias, como Isaías e tantos outros. Não é? Salomão do mesmo jeito. Outros, apesar de ter um ofício diferente, de serem profetas ou reis, também intercediam pelo povo. Então, nesse sentido, às vezes eles tomavam uma atitude bastante sacerdotal. Mas não significa dizer que eles foram separados para o sacerdócio. Então havia essa distinção clara. Nunca nenhum homem no passado, ninguém do povo de Deus, não é, teve nele os três ofícios. Esses três ofícios, não é, eles são unicamente de Jesus Cristo. Eles estão unicamente na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a Escritura chama ele de ungido do Senhor e por isso que nós cantamos o Salmo 2, que fala justamente sobre esse rei ungido do Senhor. Esse que é profeta, sacerdote e rei. Essa é a função, nesse sentido, do Senhor Jesus Cristo. Ser um profeta, um sacerdote e um rei. Não é? E tudo levado, nesse sentido, ao Supremo. Ele é o Supremo Profeta, ele é o Supremo Sacerdote, o Sumo Sacerdote e o Supremo Rei. Logo, todos os ofícios do Antigo Testamento não se comparavam, não é, nesse sentido, a ele, mas todos apontavam para ele. Percebem? Todo o ofício do Antigo Testamento, todo ofício da igreja, na verdade, são manifestações do Espírito de Cristo. É isso que a Escritura ensina de maneira clara. Então, em Cristo reside toda a plenitude. É por isso que quando nós lemos Colossenses 1:19, não é? Diz bem assim: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Esse que é o ungido do Senhor. Não é? Esse que é Deus pleno. Cristo foi designado, então, pelo Pai, desde a eternidade. Você pode conferir isso, por exemplo, em João, capítulo 6, 17 também, versículo 3, 8 e 18. Você pode perceber o tempo todo Cristo falando: eu vim não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele veio cumprir de fato o seu ofício aqui. Não é? Tanto que Cristo, como pregador e como aquele que seria sacerdote e exaltado como rei nas alturas, ele, não é, fez tudo de acordo com a lei. Tudo de acordo com a lei. Não só a obediência aos 10 mandamentos, mas os próprios princípios estabelecidos para o ofício. Ele obedeceu, por exemplo, o seu batismo realizado por João. Não era um batismo comum, não era o batismo cristão, não era aquilo que nós fazemos hoje.
Aquele batismo era preparação para a chegada desse ungido. Isaías profetizou sobre João: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele veio, nesse sentido, para preparar o caminho do Senhor. E então Cristo, quando é batizado, em seguida é ungido pelo Espírito Santo para então, oficialmente, começar o seu ministério. Tudo na vida de Cristo estava de acordo com a lei de Deus. Absolutamente tudo. Todo ofício de maneira legal. Não é? Isso realmente é algo incomparável quando nós compreendemos que Deus leva a sério isso. Não é? O cumprimento da sua palavra, a obediência aos princípios do ofício. Não é? Cristo cumpriu os ofícios de maneira correta, de maneira perfeita, como era a vontade do Senhor. Não é? Enviado pelo Pai para esse fim, nesse sentido. Esses profetas, então, aqueles homens do passado que tinham esses ofícios, quando falavam, como eu já tinha dito, falavam pelo Espírito de Cristo. Eu vou ler um texto aqui de 1 de Pedro 1, 18 a 21, que diz bem assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo, o derramar de sangue para a remissão de uma vez por todas dos pecados, Pedro diz, esse sacrifício, esse derramar de sangue, foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Que ele foi designado pelo Pai, nesse sentido, em um pacto eterno de graça para salvar a humanidade, nesse sentido, salvar o seu povo na eternidade. Lá na eternidade, não é? Cristo é designado na eternidade para a salvação de seu povo. O sacrifício, o seu sangue derramado para a remissão dos pecados, foi conhecido antes da fundação do mundo. O que ele estava fazendo aqui era cumprir um desígnio eterno. Simples assim. Isso, de fato, é muito importante para nós, não é? Porque demonstra, não é, a eleição de Deus, a sua soberania e esse pacto eterno feito entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Cristo está justamente demonstrando, não é, esse pacto nesse tempo, cumprindo a sua obra, cumprindo a sua vontade. Agora, observando, irmãos, a primeira parte, o ministério profético de Cristo é partilhado com a igreja. É importante, então, ao compreender, irmãos, que Cristo, não é o nosso profeta, o nosso ungido, o sumo profeta e mestre, como temos na resposta do catecismo. Ele foi ordenado por Deus o Pai, ele foi ungido pelo Espírito Santo para oficialmente exercer a função de profeta, não é? E qual é a função de profeta? Falar as palavras de Deus, exortar, trazer revelação. Como Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, não é? Nenhuma profecia jamais foi produzida por vontade humana. Cristo é aquele que trouxe, nesse sentido, revelação, mais conhecimento de Deus, revelação do Pai, não é? Como os profetas da antiga aliança traziam. Eles exortavam o povo. Eles denunciavam o pecado do povo, anunciavam juízo, como também bênçãos, anunciavam prosperidade, anunciavam restauração sobre Israel, sobre o seu povo. E assim Cristo, da mesma forma, no Novo Testamento, quando ele vem exercer o seu ministério, o seu ofício, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele traz conhecimento de Deus, ele traz nesse sentido conhecimento para que as pessoas daquele período, os judeus, não é? Aqueles que estavam se achegando pela fé a ele, pudessem fazer essa comparação e entender que Deus estava cumprindo as palavras proféticas da antiga aliança. Naquele tempo, em Jesus Cristo. E então, ele anunciou, nesse sentido também, juízo de Deus. Ele falou sobre condenação, sobre o inferno. Ele falou sobre bênção, sobre salvação. Ele trouxe, de fato, uma palavra profética para o povo. Não é? Exercendo de maneira suprema esse ofício profético. Trazendo sempre a vontade do Senhor. Com autoridade, podendo dizer de maneira muito clara que foi sobre ele que a Escritura disse no passado. Ele é o nosso profeta. Em Hebreus, quando nós lemos, não é de maneira clara, no capítulo 1,
que no passado, ou seja, nos tempos anteriores, Deus falou de muitas maneiras, não é? Aos pais, pelos profetas, de muitas formas diferentes. Deus falou, não é? No começo, antes de haver nesse sentido pregadores ou profetas, Deus inicialmente, não é, com as primeiras famílias da aliança, ele falava diretamente com os patriarcas, ele se manifestava teofanicamente. Deus falava de muitas formas, de muitas maneiras, não é, com o seu povo. Mas Hebreus diz que nos últimos dias, ou seja, no tempo de hoje ou naquele tempo onde Cristo veio, ele nos falou pelo Filho. Cristo é aquele que vem, nesse sentido, anunciar a vontade do Pai. E a sua pregação, quando veio, foi justamente essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio anunciar profeticamente esse reino, apontando tanto para a realidade espiritual, ou seja, do já, de que fazemos parte hoje pela fé do reino de Deus, como também para a realidade do amanhã, do porvir, do novo céu e nova terra. Tudo isso nosso Senhor Jesus Cristo, como profeta, pregou, ensinou, trazendo a revelação da palavra de Deus. Mas, irmãos, observar o ofício de Cristo, não é? Observar sobre essa realidade, traz algum significado real às nossas vidas? Pedro, ele diz que, no capítulo 1, versículo 10 a 11, ele diz bem assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Quando os profetas falavam, quando, por exemplo, e é por isso que é tão óbvio aquilo que nós lemos em Isaías 53 e em tantos outros textos, não é? Assim como todos os profetas, quando você olha para a leitura de Isaías 53, o que o profeta expressa ali, tantas gerações atrás, a maneira como ele fala sobre aquela pessoa que era do Senhor, o braço do Senhor nessa terra, como ele seria nesse sentido humilhado, não é? Como ele sofreria para pagar pecados do povo de Deus, que por causa da transgressão do povo ele sofreria, como aquela descrição é tão exata, tão perfeita, não é? Pedro está dizendo, eles falavam assim pelo Espírito de Cristo que neles estava. Todo o exame que eles faziam, os profetas consultavam as Escrituras, ou seja, aquilo que já estava registrado. Eles consultavam nesse sentido a tradição judaica, eles consultavam tudo. E o investigar deles e a compreensão que eles obtiveram dali para profetizarem e falar de coisas que não era para o tempo deles, era porque o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, estava sobre eles os inspirando a falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre esse ungido. A ponto de deixar no Antigo Testamento, não é, textos tão detalhados. É praticamente impossível você ter ouvido falar de Cristo e sobre o que ele fez, e você ler textos do Antigo Testamento, principalmente dos profetas, e não perceber, pelo menos pela lógica textual, que é ele. A ideia casa de maneira perfeita. Se você vai crer nisso ou não, é com Deus e você. Deus é quem vai te dar essa fé. Ou seja, o simples investigar não vai te dar fé, mas, nesse sentido, Deus revela de fato quem seu filho é. E ele foi tão detalhista para quê? Para que quando Cristo viesse, o povo pudesse saber. A cegueira foi maior, não é? E nem com tantos detalhes eles realmente aceitaram, de fato, que ele era o Cristo. Essa é a grande realidade, irmãos. Qual, então, a importância, qual a relevância, quais as implicações de Cristo ser o supremo profeta para a igreja? O que isso influencia em minha vida? Ah, não, pastor, ele fala a palavra de Deus. Quando o Senhor está pregando, quando a pregação é feita nesse sentido, ou quando nós lemos a palavra de Deus, Cristo está pregando a sua igreja. Cristo está falando com a sua igreja, ensinando o seu povo. Então é somente isso. Na verdade, não, irmãos. Cristo é ungido. E nós recebemos o nome de cristãos. Ou seja, a ideia é que nós, como cristãos, como igreja, não é? Cristo, ele partilhou essa unção, esses ofícios conosco. Então, qual a importância de entender que Cristo é o supremo profeta? É entender que ele nos chamou, que ele nos separou, nos santificou nesse sentido,
Nós somos a geração que ele separou, uma geração eleita para anunciar a vontade de Deus. Foi o que nós vemos aqui em Pedro. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Só para dizer que somos? O texto continua dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você carrega um nome de cristão, se você tem fé em Jesus Cristo verdadeiramente, se você confia que Ele é o seu profeta, o seu supremo profeta, significa dizer que você recebeu também a autoridade do Senhor e esse ofício de pregar o Evangelho. É justamente por isso que Ele ordena a igreja a pregar o Evangelho. É por isso que Ele diz aos seus discípulos, e diz isso a nós também hoje, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que Ele ordena. Então, a pregação do Evangelho, ela não é algo opcional para os cristãos. Porque se a pregação do Evangelho for algo relativo à minha vontade, ao meu querer, à minha disposição ou disponibilidade nesse sentido, eu não me importe com isso, eu não corro atrás disso, não é? Eu estou com isso negando o ofício de Cristo na minha vida. Eu estou dizendo bem assim, eu rejeito essa unção profética que Ele deu em mim, que ele derramou sobre mim. Se Ele é o meu profeta, e compartilhou isso comigo, e partilhou isso comigo, essa unção comigo, eu também, como um profeta, devo pregar a palavra de Deus. Isso não é uma coisa que está limitada a mim como pastor. Percebe? Eu não sou o único que tem a obrigação de pregar o Evangelho. Eu faço isso como um oficial aqui para vocês. Mas cada cristão em particular também deve entender esse ofício em sua própria vida. Eu sou um cristão para que, assim como Cristo, eu possa, não é, como um profeta, anunciar a vontade de Deus. Eu devo pregar o Evangelho. Não é opcional para mim. É um ofício que Cristo me dá. É por isso que somos chamados de cristãos. E então a pergunta para a nossa reflexão é, se eu como um cristão, eu me digo cristão, eu simplesmente digo bem assim, olha, esse negócio de pregação do Evangelho não é comigo não, né? Eu não quero testemunhar do Evangelho. Isso dá trabalho. Eu não quero ter que, às vezes, ensinar alguma coisa para alguém sobre o Evangelho e a pessoa me confrontar e dizer que eu estou errado, que eu sou um doido. Eu não quero ter que refutar ninguém ou ensinar o que é verdade. Eu não quero ter que anunciar com autoridade a palavra de Deus. Isso é covardia de nossa parte. É a negação do ofício que Ele nos deu. Vocês não precisam de um pastor para isso. Não é necessário um profeta em termos oficiais aqui na igreja, como algumas comunidades têm a ilusão de ter, né? Vamos consagrar o irmão aqui a profeta. Isso não existe. Todo cristão é um profeta. Todo um cristão está incumbido de pregar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Essa é a razão. E quando você olha para o testemunho do Evangelho, Cristo sendo batizado, não é? Ao sair da água, o Espírito Santo desce sobre ele, ou seja, ele é ungido com esse óleo de alegria, com o Espírito Santo, para pregar. A mesma coisa acontece com a igreja. Porque é justamente o que nós vemos, por exemplo, em Atos 1 e versículo 8. O Senhor ordena a igreja a ficar em Jerusalém, a perseverar em oração. E então, em Atos 1:8, nós lemos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. A mesma realidade vista no batismo de Cristo, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, também é dita à igreja. Vocês vão receber o Espírito Santo. Como ele desceu sobre Cristo nesse sentido, não é? Isso é uma figura importantíssima para nós. O Espírito Santo vai descer sobre a igreja para que a igreja vá e testemunhe, e pregue, e anuncie as boas novas. Então não há, nesse sentido, opção. Se você quer levar na sua vida o nome de cristão, você precisa pregar o Evangelho. Você precisa anunciar as boas novas de Cristo. O contexto, como isso vai acontecer, não me diz respeito. O ponto é, você deve ter na sua consciência que é sua obrigação pessoal, porque você conhece ao Senhor e porque você disse que tem o Espírito de Cristo, e se você não tem, como Romanos 8 nos ensina, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito de Cristo está sobre você, você não vai se calar. Porque Ele, o grande oficial, o grande Cristo nesse sentido, te deu essa autoridade para falar em nome dEle.
É por isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que nós podemos ouvir pregações da palavra de Deus. Porque Cristo deu essa autoridade à igreja. Por isso, irmãos, entendendo quem Cristo é e o nome cristão, pregue o Evangelho. Não entenda isso como a opinião do pastor Ademir. Eu acabei de mostrar os textos da palavra de Deus que você sabe de maneira muito clara, onde você está sendo ordenado por Deus. Não é a minha ordem ou o meu pensamento, é Deus dizendo: eu derramo o Espírito Santo sobre vocês, para que vocês vão em testemunha. De todas as formas possíveis, preguem o Evangelho. Não é? O que é contrário a isso não é cristianismo. Por isso, pregue o Evangelho, anuncie com autoridade a santa palavra de Deus. Essa é a tua missão aqui nessa terra. Não é? Compreender este fato é de suma importância para nós. Você não pode mais terceirizar aquilo que Deus deu a você. Deus me deu o ofício de profeta. Ou seja, Cristo partilhou o ofício de profeta comigo. Eu vou terceirizar meu trabalho, vou mandar outros fazerem por mim. Está errado, irmãos. É você. A segunda coisa importante também acerca de Cristo é que o ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo também é partilhado com a igreja. O que nós vemos em Pedro aqui? Vós, porém, igreja, geração de hoje, eleita, não é? Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cristo é o sumo sacerdote e todo o sacerdócio exercido desde o começo, não é? Até hoje, sempre foi para expressar quem Cristo é. Todos os sacerdotes faziam um serviço sagrado, mas o que eles faziam era para apontar para a obra de Cristo, para o verdadeiro sacerdote. O que todos esperavam era o verdadeiro sacerdote, que é Cristo, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, não é? Ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido pelo Espírito Santo para ser o nosso sumo sacerdote, não é? Aquele que de fato ele intercede por nós. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Ouçam: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A Escritura diz: Cristo é o nosso sumo sacerdote. A função do sacerdote, diferente da do profeta, era orar, interceder, oferecer sacrifício em favor do povo. Essa é a função do sacerdote. E Cristo veio cumprir exatamente isso, sendo Ele o próprio sacrifício. E Ele é um sacerdote supremo, Ele é o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, que, diferente dos sacerdotes da antiga aliança, que entravam no templo, não é, do Santo dos Santos, ali só Ele podia uma vez por ano, eles entravam em algo que era apenas representativo. Eles ficavam diante de uma arca feita de ouro, em um lugar fechado com uma cortina, para representar apenas que Ele estava no céu. Entrar na presença de Deus é entrar no céu. E o sumo sacerdote no passado apenas representava isso, para demonstrar o que futuramente aconteceria, que o verdadeiro sumo sacerdote não entraria num templo feito por mãos humanas, mas ele subiria aos céus e entraria no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro templo, e ali ele intercederia por nós. Esse é o sumo sacerdote de Cristo. E mais uma vez, levando isso à nossa consciência, não é? Nós observamos que Ele está nos céus e cumprindo o seu ofício sacerdotal. Ele primeiro derramou o seu próprio sangue. Ele seguiu todos os princípios do tabernáculo, não é? Assim como no dia da expiação, as pessoas chegavam com os seus animais, com os seus cordeiros para o sacrifício, logo à frente, não é, do tabernáculo, estava ali aquele altar do holocausto, onde os sacerdotes, eles sacrificavam aquele animal, eles cortavam aquele animal, dilaceravam o mesmo animal. E as famílias ali ficavam olhando o que estava acontecendo.
eles ficavam todos ensanguentados. A cena era para causar também, nesse sentido, um certo constrangimento, para que eles soubessem que um animal estava ali sofrendo, mas que quem deveria sofrer era aquele pecador que levou o animal. Por isso, quem levava o animal, de fato, estava demonstrando arrependimento, reconhecimento da graça de Deus sobre sua vida. Ali o animal era sacrificado. Cristo, nesse sentido, como sendo o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus, ele também foi elevado a um altar para ser sacrificado. Em seguida, os sacerdotes, eles se lavavam porque eles ficavam todos ensanguentados pela morte do animal. Eles se lavavam, eles se trocavam, eles se purificavam para ir adiante. Cristo também, com sua obra, ele purificou o seu povo. É a obra de Cristo que nos santifica. Esse é o ofício sacerdotal de Cristo. E então, finalmente, depois de se purificar nesse sentido, o sacerdote entrava no lugar santo, ou seja, ele subiu um patamar na santidade, ele subiu nesse sentido para uma separação, onde ali, não é, dentro já da tenda, ele contemplava a mesa com os 12 pães, o castiçal, ele contemplava também o altar do incenso. Tudo ali representando oração, representando as tribos de Israel, representando a aliança de Deus com o seu povo. Tudo representando, como o castiçal, por exemplo, a Cristo, que é a luz do mundo. Nós temos toda uma representação para apontar para a verdade de quem Cristo é. E Cristo é a luz do mundo. É a luz do mundo. É a luz que veio à terra. Ele é a luz. É isso que Cristo fez nesse sentido, não é? Para cumprir a antiga aliança. E por fim, depois de cumprir toda a lei, toda a santificação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava onde estava a arca que representava a presença de Deus. E ali derramava o sangue do cordeiro sobre a tampa da arca para a propiciação dos pecados do povo. Ali Deus se manifestava. Era apenas uma representação que apontava para Cristo. Ele entrou no verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo que está nos céus. Então ele é o supremo sacerdote, não é? E ele está, como Romanos 8:33 nos ensina: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que nós confessamos no credo apostólico é o que a Bíblia diz. Ele está no céu e lá, como sacerdote, continua intercedendo por nós todos os dias. A hora que você orar, o momento que você resolver dobrar o seu joelho ou ficar a sós com Deus para você orar, ou o momento que estamos aqui no culto e oramos, o nosso sumo sacerdote nos ouve sempre e sempre. E qual então a relevância disso para nós, irmãos? Não é? Ao olhar para o fato de que a obra de Cristo foi para nos dar algo incomparável, não é? Para que nós pudéssemos, como Romanos 12:1 nos diz, nos apresentássemos diante de Deus como um sacrifício vivo e agradável a Ele, que é o culto racional. É o que nós estamos aprendendo aqui. O que Cristo fez, quem Ele é, influi em minha vida. Cristo, como sumo sacerdote, partilhou comigo e com você, com a igreja, também esse ofício sacerdotal. Essa é a realidade da palavra de Deus. Nós fomos chamados por Cristo também, não só para pregar a palavra, mas também para entrarmos na presença de Deus, em adoração, em sacrifício, em temor, em reverência e para orar, não só por nossas necessidades, por estarmos diante de Deus, mas também interceder pelos nossos irmãos. Assim como Ele intercede por nós, também devemos interceder uns pelos outros. É isso que a Escritura nos ensina de maneira tão clara. Vocês são sacerdotes para cuidar do culto mesmo, para adorar a Deus. E Deus ouve a cada um de vocês, e diferente da antiga aliança, não estou eu, imagine que eu fosse o sumo sacerdote, não é? Tentando apenas fazer analogia com os ofícios. Se eu por acaso fosse um sacerdote, um sumo sacerdote, eu entraria sozinho no Santo dos Santos. Mas agora não é mais assim. Você também tem um sacerdócio sobre a sua vida, que é o sacerdócio de Cristo. E por conta disso, você não precisa de mim ou de nenhum sacerdote nesse sentido
para entrar diante de Deus e orar, e buscar o Senhor e adorá-lo. Não. Você pode oferecer a sua vida como sacrifício vivo, e é isso que se faz no culto. Você está diante de Cristo, diante da presença de Deus aqui, por meio de Jesus Cristo. E isso, de fato, deve nos levar como igreja a uma dimensão muito mais profunda do que o mero olhar para essa realidade e perceber, só tem pessoas sentadas em cadeiras aí ouvindo o homem falar. Não se trata disso, irmãos. Se trata da realidade espiritual que Cristo nos deu. Por mais que estejamos apenas em uma pequena garagem, não é? Com a luz um pouco esculhambada porque queimou aqui em cima, não é? Por mais que estejamos limitados e apenas contemplamos pessoas sentadas e ouvindo o outro falar, tudo isso, não é? Tudo isso, na verdade, é apenas aquilo que nós vemos, mas a realidade espiritual é que nós, em Cristo, entramos no Santo dos Santos. Foi por isso que Ele, e é o testemunho que o Evangelho nos dá, quando subiu à cruz para ser um sacrifício vivo a Deus, em favor de nossos pecados, quando Ele disse suas últimas palavras e inspirou, o que aconteceu? Os Evangelhos nos dizem. Marcos 15, 37, diz bem assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não é o mesmo testemunho em Mateus 27. Quando Cristo inspirou, ou seja, quando Ele de fato completou a sua obra, depois de haver dito está consumado, está completo, aquele véu que separava as pessoas da comunidade, que permitia somente que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano, foi rasgado para dizer, vocês agora podem entrar. Vocês todos agora podem entrar na presença de Deus por meio do sumo sacerdote que é Cristo. Se nós entendemos a realidade dessas palavras, irmãos, então o saber que Ele partilhou o sacerdócio conosco, com a igreja, deve trazer mudança em minha vida. É incompatível um cristão dizer que é cristão e ele rejeitar a oração. Eu já vi uma pessoa dizendo bem assim, eu sou um cristão fiel, sabe? Mas eu não sou um homem de oração. Isso não existe. Simplesmente não existe. Toda vez que você se nega a separar um tempo para você orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração, quando você não faz isso, você está negligenciando o seu ofício sacerdotal. Eu fico imaginando na antiga aliança, quando chegava o dia de tal sacerdote ser convocado para o serviço sagrado, ele dizia, rapaz, não estou afim hoje não. Não é? Estou afim hoje não, estou com dor de barriga, eu estou mal, eu não quero saber não. Hoje eu não estou afim, hoje eu não estou com humor para isso, chama outro, porque eu não vou, né, trabalhar para Deus de jeito nenhum. Eu não vou entrar na presença de Deus hoje não, porque eu não estou afim, cara. Você acha que existia isso, irmãos? Você acha que esse tipo de pensamento vinha sobre o povo? Havia temor. Quando o povo estava no deserto, quando Deus estava operando como um rei no deserto, não é? Havia temor. A lei era cumprida. Quem desobedecesse era destruído. Simples assim. E quando eles iam adorar a Deus, havia temor. Era honra para alguém ser convocado. Você hoje recebeu o ofício, nesse sentido sacerdotal, pela unção de Cristo. Não negligencie a sua oração. Não negligencie a oração. Não negligencie o culto. A expressão máxima da teologia da igreja, da fé da igreja, é o culto. É aqui que nós, não é, como era em Israel no passado, centralizamos a nossa vida. Todo o arraial estava em volta do tabernáculo porque o culto era o centro da vida do povo. O culto era o centro da vida do povo de Deus. Para nós é do mesmo jeito hoje. Nós aprendemos a oferecer a nossa própria vida em culto, em sacrifício vivo. Nós somos o próprio sacrifício para adorar a Ele como sacerdotes. Negligenciar o culto, negligenciar meus devocionais, minha oração, não é? É pecado, irmãos. Eu estou dizendo não para o ofício que Cristo me deu. E se eu digo isso, qual o sentido de eu levar o nome de cristão? Não tem sentido. Não combina com a realidade do que o nome significa. Se dizer cristão, na verdade, não é? Ou ser reconhecido como cristão, é apenas a manifestação de que você é alguém que de fato segue a Cristo. Procura andar no caminho que Ele andou. Procura obedecer ao seu chamado. E assim como Ele foi profeta, você prega. E assim como Ele é sacerdote, Ele é profeta e é sacerdote, você busca a Deus em oração. Não é? Você é convocado pelo Senhor a entrar na presença dEle, em oração, por meio de Jesus Cristo,
orando em nome dele, para orar por tuas necessidades, pelo crescimento da obra de Deus, pelos teus irmãos que estão sofrendo. Você é convocado para isso. Não fazê-lo, não é? É um desmerecimento daquilo que Cristo deu para você. Ninguém mais pode fazer isso. Nenhum povo do mundo, ou seja, nenhuma pessoa do mundo que não crê em Jesus Cristo, jamais pode fazer isso. Você acha que Deus está preocupado com a oração de ímpio? Você acha que Deus está mesmo preocupado com a oração de ímpio? Deus ouve todo mundo. Ele sabe de tudo, mas ele se importa. Ele se importa com os ímpios, com as orações deles. Cristo deu ofício a você para isso. Isso significa dizer que a tua oração tem valor. Que o que você ora é ouvido de verdade. Que o seu sumo sacerdote está assentado à destra da majestade nas alturas e de lá ele intercede por você, ele ouve as suas orações. Então não negligencie a oração. Essa é uma doutrina que na reforma causou problema, não é? Toda a estrutura da Igreja de Roma é um remontar litúrgico da Antiga Aliança. Nós permanecemos nos princípios de toda a Escritura, enquanto os romanos, se vocês forem observar, se vocês prestarem atenção em como uma missa é feita, em como um culto lá é feito nesse sentido, aquilo ali é o remontar do culto da Antiga Aliança. Você tem o Santo dos Santos, você tem imagens nesse sentido. Na verdade, naquele período não havia imagens para influenciar ninguém. Somente o sumo sacerdote poderia contemplar os querubins, não é? Para que o povo não ficasse idólatra nesse sentido. Mas você tem ali o Santo dos Santos, você tem o sacerdote e a própria missa é um sacrifício feito ali na missa, né? No culto. Ou seja, a própria hóstia nesse sentido, o momento da comunhão é um sacrifício sendo feito ali. É Cristo sendo nesse sentido sacrificado ali. Essa é a fé católica. Eles estão reproduzindo, não é, um culto da Antiga Aliança. Um culto da Antiga Aliança. Você hoje sabe a realidade espiritual. A verdade nesse sentido sobre quem você é em Cristo. Não negligencie isso, irmãos. Mas busque a Deus em oração. Adore ao Senhor, busque ao Senhor. Nós aprendemos na palavra em Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore pelos seus irmãos. Busque a Deus em oração. Não negligencie o seu ofício sacerdotal. Simplesmente isso. Enquanto há pessoas que estão confiando em um sacerdote humano, não é? Estão ali confiando, olha, eu vou pedir perdão ao padre, por exemplo, né? Eu vou ali me confessar com ele e ele me perdoa no final, não é? Eu preciso dele para fazer aquilo. Ele pode fazer o sacrifício, ele participa de uma dimensão muito mais profunda do que os membros comuns da igreja. E você não tem isso. Você não tem essa ilusão, essa enganação. Você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos. Não negligencie isso. Não é? Deus deu esse privilégio, essa bênção a você. E por fim, o nosso Cristo, não é? Que também é rei, não é? Nós aprendemos por meio dele que o ministério real de Cristo é partilhado também com a igreja. Cristo é rei. E isso também tem implicação para nós. O rei é aquele que soberanamente governa. Cristo é o rei da igreja. É por isso que nós não temos papas. É por isso que nós não aceitamos uma liderança absoluta. É por isso que nós não aceitamos novos apóstolos. Porque Cristo é o único rei da igreja. Não há outro rei além dele. Não há quem possa, sozinho, deliberadamente, tomar decisões pela igreja. Não. Cristo é o rei da igreja e ele governa a igreja. Ele não passou o bastão para outras pessoas. Ele não, no sentido, abandonou o seu cargo real. Ele não deixou de ser rei. Não é? Ele não passou isso para outro. Ele continua sendo o rei e ele exerce o seu governo real por meio dos ofícios. Cristo, então, governa a igreja por meio da sua palavra, irmãos. Por meio do seu Espírito Santo. E aí você veja a importância das Escrituras na nossa vida. Quando você vai observar comunidades fiéis à palavra do Senhor, você vai perceber que o foco é na Escritura e às vezes entende isso como uma maneira errada, né? Olha, tá vendo? Os acusos de idólatras, aquele povo ali adora a Bíblia. Eu não duvido que tem gente assim, não. Mas a ênfase na Escritura para nós, não é? É de suma importância, é inegociável. Porque é por meio da Escritura, por meio da palavra revelada,
que ele governa a sua igreja. Não é a autoridade do pastor, não é a autoridade do ministro, mas é a palavra do Senhor aberta, nós lendo a palavra, não é? Buscando entendimento da palavra de Deus, que ele governa a sua igreja. É ele quem está dizendo, não faça isso, não faça aquilo. É ele quem está falando a sua lei, não é? Não tem outros erros diante de mim. Isso não é a minha teologia, a minha compreensão, não é a compreensão de vocês, é Deus dizendo. E isso é Cristo governando a sua igreja. Por meio do seu Espírito Santo. Que quando a palavra é pregada, quando a palavra é de fato exposta, pregada, aqueles que ouvem pelo poder do Espírito Santo são edificados, exortados, consolados e podem obedecer à palavra do Senhor. Isso de fato é muito importante para nós. Se qualquer comunidade não tem foco nisso, esquece. Nem frequente um lugar como esse. Nem frequente um lugar como esse. Se você chegar numa cidade de viagem e você sabe que só tem certas comunidades naquela cidade e essas comunidades não dão ênfase à palavra de Deus, mas ali tem um apóstolo, um pai apóstolo, tem um papa, tem alguém assim, fique em casa e adore a Deus. Não tem sentido você ir para um canto onde as pessoas vão fechar a Bíblia e dizer, agora Deus vai falar. Não tem sentido. Isso não é o governo de Cristo, mas o governo dele. O respeito devido e o temor a ele como rei soberano é que a igreja ouça a pregação de sua palavra, aprenda dele por meio da palavra e obedeça essa palavra. Assim Cristo exerce seu governo, não é? O rei, Senhor Jesus Cristo, ele ordena que a sua vontade seja feita, seja realizada. Ele é o nosso rei, como Paulo diz a Timóteo, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Ele é esse Rei todo-poderoso. É o grandioso Rei do universo que escolheu um povo nesse sentido para governar por meio desse povo. E para governar esse povo. Simples assim. Não é? Às vezes a sensação que as pessoas têm, não, olha, é porque no Antigo Testamento, não é? Era um pouco mais duro, porque Deus era o rei. De fato, em termos de política, Deus era o rei. Moisés era um ministro, né, de Deus. Mas Deus era o rei. Era por isso que quando as pessoas pecavam ali, não tinha outra aplicação a não ser matar aquele que Deus mandou matar. Direto e reto assim. Né? Não tinha chororô. Não faz de novo não, acabou. Você desobedeceu o rei, ele está governando aqui. Mais tarde, pela própria providência de Deus nesse sentido, não é? Quando é estabelecido um outro sistema político, que é a monarquia, tem um rei humano. E ele deve obedecer da mesma maneira o que Deus está dizendo. Se um rei não cumprisse a palavra, estava negligenciando o verdadeiro rei. Hoje, na igreja do Novo Testamento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como nós não estamos em um sistema teocrático, político teocrático, ninguém aqui vai ser morto por desobedecer a lei. Né? Ninguém vai até a sua casa capturar você, pegar você com oficiais para te levar para algum lugar específico e te apedrejar porque você faltou a um culto. Ninguém vai fazer isso. Certo? Não é uma teocracia, mas Cristo continua governando por meio da sua palavra e a sua ordem nunca mudou. Por isso, ore para essa realidade. Ore para isso. Não é? Cristo, de fato, governa a sua igreja por sua revelação, por aquilo que o Senhor diz. Como um rei, qual é a função de um rei? É apenas governar? É apenas organizar o povo politicamente? Não. É apenas ser o representante do povo? Não. O governo também é aquele que defende o povo. É pela ordem do rei que o povo é defendido. É o rei que coordena, que é o líder máximo do exército, por exemplo, do povo, para a proteção do povo. Então um rei é aquele que está de frente para a batalha. Quando um rei resolveu não ir para a batalha, fez besteira, Davi, né? Caiu. O rei tem que estar à frente da batalha. Ele tem a honra de estar à frente e ali batalhar com o seu povo. Um rei é para isso também. Por que você acha que nós, como igreja, somos convocados a defender a fé? Porque Cristo partilhou, nesse sentido, o seu ofício real sobre a igreja, com você. E agora você, como filho de Deus, como membro da igreja de Cristo, como membro do seu corpo,
tem autoridade de Deus e tem um chamado de defender a fé. É por isso que algumas pessoas falam bem assim, olha, não seria melhor um tipo de igreja que não gostasse de polêmica? Nós não gostamos de polêmica, irmãos. Nós não procuramos briga com ninguém, irmãos. A questão é, quando se levantam falsos profetas, nós temos o ofício de Cristo e a autoridade dele para dizer isso está errado, não é isso que a Bíblia ensina e acabou. A igreja tem que continuar fazendo isso. Você imagina se cada igreja fiel, cada igreja reformada nesse país, fosse se calar diante dos falsos profetas? Nós reformados somos nada aqui. Quase não tem reformado no Brasil. Né? Tem abestalhados, não reformados. Pessoas que dizem que são reformados porque é predestinação. Um negócio bonito, né? Predestinação. Me segurar em predestinação porque... quem é que não vai achar bom ser predestinado, né? Eu não vou para o inferno, então eu me seguro aqui. Está errado, irmãos. Não é? Todos nós, como cristãos, que realmente confiamos no governo de Cristo, temos que defender a fé. Em algum momento nós seremos confrontados. Temos que dar razão, não é, do porquê nós cremos. Temos que anunciar a palavra de Deus. Nós somos convocados a isso. Porque a nossa vida é uma batalha de fato. E essa batalha, não é, pela essa autoridade de Cristo, é uma batalha, claro, espiritual. Como Efésios capítulo 6 nos ensina a partir do versículo 10. Estamos em uma batalha espiritual, lutando contra principados e potestades, e isso é a realidade. E esses principados e potestades não se manifestam como nessas teologias modernas e malucas aí. Entendeu? Nós não estamos caçando demônio aqui na Guerra do Constantino. Não é esse o trabalho de pessoas que são crentes e confiam no ofício real de Cristo. Não. Mas é, na verdade, entender que os principados e potestades atuam por meio da cultura, por meio da política, por meio do conceito de família. Os principados e potestades atuam na falta de zelo com relação à televisão, à internet e a tudo aquilo que nos leva a pecar. O único objetivo dos principados e potestades é nos levar a pecar o tempo todo. O diabo quer que a gente peque, que a gente caia. Ele quer repetir aquela cena do Éden o tempo todo. Coma a fruta, vamos, coma a fruta, coma. É isso que o diabo quer o tempo todo. E nós, como filhos de Deus, que recebemos o ofício real de Cristo nesse sentido, não é, que Ele partilhou isso conosco, somos convocados a lutar contra essas coisas, a lutar contra o pecado. Eu preciso, como cristão, não ser alguém passivo com relação a isso, mas eu tenho que lutar contra o pecado. Essa é a realidade. Eu tenho que lutar contra aquilo que é errado politicamente, ideologicamente, aonde eu perceber que a atuação maligna nesse sentido, e eu não estou mistificando nada. Essa é a realidade dos fatos. Ok? O mundo jaz no maligno, esse é o ponto. O mundo está em conspiração contra Deus. Eu, como luz neste mundo, com a autoridade de, como um rei, tanto governar na eternidade com Cristo, hoje eu sou convocado a uma batalha. Ainda existe uma batalha sobre nossas vidas. Temos que batalhar contra o pecado. Essa é a realidade. Eu não posso ficar passivo ao pecado. Eu não posso aceitar a imoralidade e esse tipo de coisa como sendo algo comum e não me importar com aquilo, eu preciso batalhar contra aquilo. E como eu, cristão, batalho contra o pecado? Como é que eu vou exercer esse ofício verdadeiro? Como é que eu vou glorificar a Deus dessa forma, com essa autoridade de batalhar? Observando o que tem acontecido no mundo. Protegendo as nossas famílias das influências do mundo, das influências do diabo mesmo. Percebe? Quando cristãos não se importam com o que os filhos assistem, eles estão batalhando contra o diabo. Eles estão batalhando espiritualmente. Eles estão assumindo a sua posição nesse sentido. De forma nenhuma. Eles estão fazendo pouco do ofício de Cristo. Aceitar esse tipo de coisa é fazer pouco do ofício de Cristo. Você tem que batalhar em todas as áreas da sua vida. Porque em todas as áreas da sua vida, o diabo tem como te derrubar. Em todas as áreas da sua vida, ele pode te enfraquecer e te derrubar. E ele tenta isso o tempo todo. Então abaixa a guarda para você ver. Para daqui a pouco estar depressivo, querendo se matar, porque é assim que o mundo é. Não é? O tempo todo você levando na cara, apanhando, recebendo na sua cara que você não é um cristão verdadeiro, que você não é nada. Isso acontece. Pessoas e mais pessoas acabam saindo de comunidades, esfriando, desanimando da vida comum na igreja. Por quê? Porque ficam passivos, né? Ficam passivos, esqueceram que nós estamos numa batalha. Enquanto não chegar o novo céu e nova terra, meus irmãos, é luta o dia todo. Todos os dias. Ou eu vigio, ou eu caio.
É simples assim. Essa é a implicação de saber que Cristo é o nosso Rei. Se eu confesso Ele como meu Rei soberano, e confesso que eu faço parte do corpo de Cristo, eu recebo dessa unção. Essa unção que vai no cabeça que é Cristo, ela desce para o seu corpo e também toca a mim. E me dá autoridade. E me faz entender como cristão que eu devo lutar contra o pecado. É simples entender isso. Devo combater o diabo hoje, aqui e agora. É isso que o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra. Não é? É por isso que ele diz, vocês são essa geração eleita. Vocês são esse sacerdócio real. Vocês são uma nação santa. Um povo que não é um povo sem dono, mas é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há outros caminhos. Você pertence a Cristo. E aí o ponto é esse. Ou você pertence a Ele de verdade e faz jus ao nome de cristão que você carrega, ou você não passa de um enganado e naquele grande dia você vai ter o terror, a decepção, não é, de ouvir dele, ouvir de Cristo, o Cordeiro de Deus, o seu Rei, o seu sacerdote, o seu profeta. Eu não conheço você. Eu não conheço você. Eu não tenho parte com você. A minha unção não foi compartilhada com você. Você não viveu como um sacerdote. Ou seja, você não buscou a Deus. Você não orou a Deus. Você não cultuou a Deus. Você não entendeu que a sua vida como sacerdote é uma vida de serviço sagrado, culto. Toda a sua vida. Você não proclamou a palavra de Deus com a unção profética que eu derramei na igreja. Você não agiu como profeta. Você se calou. Diferente dos profetas do Senhor no passado, que anunciaram a palavra, mesmo quando eram palavras duras. E sofriam, e eram punidos, e eram presos por causa disso. E até mortos. Você, por medo, se acovardou. Covardes não vão. Eu não conheço você. Você diz que eu sou rei. Quando foi que você fez a minha vontade? É a minha vontade que você tenha tido uma vida assim? Uma vida desregrada, uma vida que de fato não glorifica a Deus, uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus? Quando é que eu fui o seu rei? Eu não te conheço. Os meus súditos me ouvem. As minhas ovelhas ouvem minha voz. É isso que Cristo ensina, irmãos. Eu sei que às vezes é duro pensar sobre isso, mas apesar de tanta dureza às vezes de você olhar para essa realidade, você não pode entender isso como uma coisa condenatória, mas como uma bênção que Deus, por meio de Cristo, dá para a sua vida. O que você tem, mais ninguém neste mundo tem. O que você tem, qualquer pessoa que não possa confessar a Cristo como seu Senhor, jamais terá muitas vezes. Talvez nunca tenha. Você pode falar em nome de Deus. Enquanto quando o ímpio fala, o tempo todo é blasfemando. Você pode buscar a Deus e Deus ouve a sua oração. Você pode batalhar contra o pecado, coisa que nem o ímpio vai fazer. Deus nos abençoou com isso. Cristo nos fez diferentes assim. Tudo isso acerca do ofício de Cristo só demonstra uma coisa, que a vida do seu povo é uma vida santa. Com todas as nossas falhas, mas nós estamos conscientemente e ativamente lutando para sermos como o Senhor Jesus Cristo. Olhando para Ele e dizendo, eu vou me guiar. Lembra das palestras do acampamento? As palestras do acampamento são muito essenciais. Elas são claras com relação a isso aí. Siga Cristo. Procure entender isso como uma bênção na sua vida, como uma honra. Porque como ele diz no versículo 10, e concluindo, palavras ditas a nós gentios. Vocês são geração eleita. É vocês mesmo. Vós, sim, que antes não erais povo de Deus. Não erais povo. Vocês não eram nada. Vocês não tinham um relacionamento com Deus. Mas agora sois povo de Deus. Não é? Que não tinhas alcançado misericórdia. Nós não sabíamos o que era isso em nossas vidas. Mas agora alcançastes misericórdia. Essas são as palavras para essa geração eleita, para pessoas que foram escolhidas por Deus
para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o nosso propósito como igreja. Sermos como Cristo. Amém.